nosso Falando Nisso especial de hoje, nesse canal YouTube, recebendo uma personalidade, um ser antológico do universo digital e do universo da cultura, o jornalista Marcelo Hessel, crítico, membro da Associação Paulista dos Críticos de Arte, a PCA, em 2002. E o Marcelo conduz um dos sites mais interessantes sobre cultura pop, que é o Omelete. Não seria por outro motivo e com outro significante que chamaríamos alguém aqui para a gente discutir cultura do fã. Afinal, Jacques Lacan dizia: l'homme, c'est l'omelette. O homem é o omelete. Né? Olha só. Não sabia dessa? A gente não sabia dessa. Se a gente soubesse lá no começo do Omelete, a gente teria usado isso como o cabeçalho do site, assim, uma citação de Lacan. Lógico, pô, você quer validação melhor que essa? Ó, muito obrigado pelo convite. Você falar que é um episódio especial, pra mim, me enche de... Enfim... Me enche de... luz. Tô comovido aqui, me enche de luz. Eu falo, nossa, tipo, especial, tá bom, vamos assim. Vamos assumir então que é especial. E, enfim, bora falar de fã. Porque a gente fica lá no Omelete, eu pelo menos fico, né? Porque eu tô há 20 anos fazendo isso. E aí chega um ponto que você se questiona, chega um ponto que você meio que... não necessariamente deixar um legado, né? Mas você tenta... analisar a obra do que você realizou, olhar o que pra você faz. E começar a ter um certo sentido histórico também. Exato, né? Você tenta colocar em perspectiva o que você fez e perceber também a influência que você tem nas pessoas e como que isso se reflete, enfim, nos filmes que você assiste, como que os filmes foram se transformando nos anos que você estava trabalhando lá. Então eu acho que esse ponto de vista meio exterior, assim, né, de você olhar de fora, ele acabou se impondo nesses anos, então essa coisa da cultura do fã, ela também ficou muito mais forte nesses anos agora. Vocês, me lembra, vocês foram pioneiros, assim, não consigo lembrar de um site mais antigo que faça... E apresenta aí pra nós, o pessoal O Omelete é o site boomer de cultura pop, a gente tava falando isso no bar ontem, porque o Omelete tem 22 anos, 22 anos, isso Sim. quer dizer 2000. Foi criado em 2000, entrei no Omelete em 2001, então eu tenho 21 anos de Omelete e a gente passou por todas as fases da internet, inclusive na relação com os filmes, a gente começou quando estava saindo o primeiro Senhor dos Anéis, a gente estava publicando quando saiu o primeiro Homem-Aranha, então todas as tendências que a gente tem no cinema de massa hoje estavam meio que começando ali. E aí eu acho que o Omelete cresceu junto e, pô, é inevitável você se sentir um pouco responsável por isso, né? Por mais que seja, sei lá, um grão de areia num grande universo ali de cultura pop, mas... O Homem de Ferro, dizem que teria sido o primeiro filme da série aí dos super-heróis. Ou pelo menos eu falei isso numa crítica e me disseram que não é verdade. O que você considera o primeiro dessa série aí que eu acho que vocês cobriram de ponta a ponta? Olha, a Marvel quase faliu nos anos 90, porque tinha, enfim, problemas de gerência e tal, e aí eles começaram a rifar vários personagens. E aí eles rifaram, venderam os direitos do Homem-Aranha para a Sony, venderam os direitos dos X-Men para a Fox, e isso ajudou a Marvel a evitar a falência. Então o que se considera meio que tipo a origem desse novo movimento de filme de super-herói é quando saiu o primeiro filme dos X-Men, que é em 2000 ou 2001, alguma coisa assim, e depois em 2002 o filme do Homem-Aranha. Então esses filmes eles começaram a sair, e aí o fato deles darem dinheiro e criar um movimento popular de novo em relação aos filmes de super-herói, que, enfim, antes era só o filme do Batman, o filme do Superman, que meio que fazia meio que sucesso. Esses filmes eles voltaram a criar uma atenção para esses personagens, e aí a Marvel se permitiu e pôde também fazer o filme do Homem de Ferro, porque a Marvel se estruturou de um outro jeito para conseguir produzir os seus próprios filmes, em vez de você meio que você licenciar o seu personagem para outro estúdio fazer. Que parece um efeito assim do programa do pós-modernismo, né? De hibridizar linguagens, de passar da história em quadrinhos para o cinema, que era uma coisa que na minha geração, vamos dizer assim, era mais raro. Músico era músico, quadrinista era quadrinista, né? Foi um momento, acho que em que a linguagem digital ela capturou
e unificou outras linguagens que estavam separadas, né? Inclusive em termos de discurso. Né? O discurso do erudito, o erudito com o popular, né? Cara, eu acho que hoje em dia, sei lá, enfim, a cultura erudita ela continua existindo, né? Mas essa coisa do popular, ela meio que pega tudo, assim. Quando eu era moleque, sei lá, vou fazer 42 esse ano. Quando eu era moleque, eu me sentia um jovem nerd, assim, mas o que a gente consumia e o seu círculo de influência, ele era muito restrito. Porque, enfim, não existia internet, não existia nada, então você tinha uma voz que era uma voz muito isolada. Né? Tipo, o nerd ele tem essa coisa introspectiva e tal, porque você cresceu meio tipo no isolamento. E a partir do momento que você tem as redes sociais e você consegue se fazer ouvir de qualquer ponto onde você esteja, eu acho que essa coisa da cultura popular e da cultura especificamente aí, né, dos filmes de super-herói e tal, tipo, isso acaba atingindo todo mundo e essa bolha específica, ela deixa de ser uma bolha e agora, tipo, tá atingindo todo mundo. E aí eu acho que esses últimos 20 anos aí de cultura pop são meio uma reação. Como que a gente vai se comportar agora em que essa coisa que era muito de nicho, isso virou, na verdade, o mainstream, né? Isso virou a cultura. Sim, sim. A cultura tem estrutura de nicho, né? Mas a gente acompanhou esse processo de mudança na relação entre o fã e o seu autor, sua banda, o seu programa, né? Porque eu lembro, o Brasil acho que é importante a gente passar isso, o Brasil é um país extremamente fechado do ponto de vista do consumo cultural. Sim. Então a possibilidade que um fã tinha de interferir na produção do próximo disco do Pink Floyd, do Deep Purple, no próximo quadrinho era mínima. Né? Quer dizer, o fã ele era passivo. Ele era um consumidor passivo e eu acho que a relação dele com o seu objeto era uma relação baseada na distância. Né? E a distância cria idealizações. Inclusive, dá para você traçar uma história da música brasileira e do rock brasileiro a partir dos anos 80 por esse intercâmbio, porque é um intercâmbio muito privilegiado. Você pega, por exemplo, a Legião Urbana, as bandas de Brasília e tal, que são inspiradas no Smiths, que são inspirados naquelas bandas do New Romantics e do rock inglês. Você precisa, ser filho do embaixador, você filho de um diplomata, para você ter acesso, às vezes, a uns discos que não saem no Brasil. Aqui em São Paulo você tinha a geração do Titãs, que era a galera que estudou no Colégio Elite. O privilégio permite que você tenha acesso a esses bens culturais, né? Tipo os discos, os filmes, as coisas que vêm de fora. É um intercâmbio muito privilegiado. Então eu acho que essa troca ela existe, mas o Brasil continua fechado e não é acessível para todo mundo, como é hoje. Né? Mas acho que voltando ainda para uma perspectiva histórica, naquele momento você tinha dois tipos de fã. Né? Aquele que ele se sentia alguém melhor que os outros porque ele curtia Dizzy Gillespie ou porque ele ia no show do Chick Corea, que ninguém sabia quem era, mas ele sabia. Ou seja, era um traço de superioridade narcísica. E do outro lado você tinha aquela relação do fã com um artista da Globo que ele nunca viu, ou com o Roberto Carlos, que era uma relação assim que a gente associa muito com o universo religioso, né? Da distância, do show anual do Roberto, em que você é quase o contrário, não é porque você se torna alguém melhor, você se torna alguém como todo mundo, que gosta disso, gosta daquilo. Né? Você acha que essa relação, essa geografia mudou? Ou nós temos uma descendência disso? Pode ser que tenha mudado, sim. Porque esse exemplo é muito bom dos astros da Globo e tal, que é uma relação religiosa, porque é uma relação muito vertical. Né? Você sempre vai se manter vai ser colocado no seu lugar, que é o seu lugar de discípulo, é o seu lugar de seguidor. De crente. De crente, exato. Enquanto que eu acho que hoje o fã, que às vezes ele se advoga o direito de ser o dono das coisas, é uma relação mais horizontal. Né? Você às vezes percebe, inclusive, que alguns diretores hoje em dia, que eram fãs de Star Wars, por exemplo, nos anos 60, eles têm hoje a permissão de fazerem seus próprios filmes, contar suas próprias histórias, mas a gente continua enxergando essas pessoas como fãs. Então eu acho que aí dá uma horizontalizada. É como se todo mundo tivesse, talvez, uma perspectiva, uma possibilidade de alcançar esse espaço. Mistura duas coisas, né, Hessel?
Por um lado, esse tem um aspecto de, assim, você se sentir coproduzindo, co-criando. Exato. Sim, isso é Você está participando do final, você vota, você se sente interagindo e criando junto, né? O que parece super legal. Por outro lado, isso parece também ser uma extensão do capitalismo, né? Então aí você está investindo nesse produto, porque aquele produto te devolve um certo patrimônio simbólico, porque você trabalha para esse produto, fazendo marketing, dando compartilhamentos, você efetivamente despende tempo. E porque você também pode sacar o seu dinheiro de volta. Né? Quer dizer, o seu ídolo fez uma coisa que você não gostou, você cancela, você faz pressão para ele sair do próximo filme, você se comporta como o mais autocrático capitalista querendo seu valor de troca a mais retornado. Você acha? Tem um texto que foi publicado numa revista, eu não lembro o nome da revista, mas a autora chama Mariana Messias, que ela está falando um pouco sobre a nossa realidade agora no capitalismo tardio, de como que a gente lida com o consumo. Porque a gente tinha antes aquela coisa, né? Eu existo porque eu consumo, e depois isso foi transformado, eu consumo no que eu acredito, que é uma coisa meio do ecoconsumismo, o ecocapitalismo aí dos anos 2000. E o que a gente está vivendo hoje é uma coisa meio, tipo... se percebeu que o ecocapitalismo ele não se sustenta, porque, enfim, tipo, a gente acha que a gente consome conscientemente, mas os recursos eles continuam sendo limitados. Então isso está sendo transferido, está sendo transformado numa coisa no mundo digital, que é os bens que eu estou consumindo aqui, eles são todos digitais, então eles se tornam meio intangíveis e você não tem o lado negativo desse consumo. Nesse texto ela menciona Zizek, que ele fala num artigo, que é aquele artigo sobre um copo de realidade descafeinada, que ele fala sobre, olha só, esse novo consumismo, ele tem todos aqueles excessos de um hedonismo, mas ele não tem o lado negativo, que é o impacto ambiental, que é uma coisa, enfim, essa coisa negativa. Ou seja, você anestesia a culpa, porque uma parte do seu café vai para as crianças famintas, uma parte do seu chocolate vai para uma causa nobre, e daí você pode continuar a fazer o que você sempre fazia, né? Sim. Sabendo o que está fazendo e perpetuando o mesmo sistema de relação de poder. E nesse mundo digital você não tem a culpa e você também não tem o limite, né? Então você pode consumir tudo. Eu acho que a gente está transferindo realmente a nossa lógica de consumo para o mundo digital e para o mundo desses bens que são, enfim, imateriais, né? Tipo, os filmes, as séries, então, tipo, o grande consumismo eu acho que é isso. E aí num texto que eu escrevi no ano passado, eu estava tentando meio que identificar o que define a nerdice. Né? Tipo, o nerd, ele pode ser definido em eras diferentes, de muitos jeitos diferentes. Eu me considero um nerd e o Omelete sempre foi voltado para nerds. Então, eu cheguei num ponto que eu acho que o nerd, ele é definido porque ele se especializa a partir do consumo, ele se especializa pelo consumo. Você consome muita coisa, você coleciona muita coisa, o colecionismo ele está no coração da nerdice. E aí, a partir desse consumo, você se advoga o direito ali de se tornar especialista naquilo e às vezes até dono de certa coisa. Então, por que o nerd ele prospera na cultura do fã? Por que hoje em dia o nerd ele é tão importante que você tem séries de filmes e você tem conglomerados inteiros voltados a atender a necessidade e a vontade desse nerd? Porque desde sempre ele está meio voltado a se especializar pelo consumo. E hoje em dia, nesse mundo digital em que o consumo ele é todo digitalizado e tal, e os bens culturais eles são todos digitais, eu acho que ele está muito à vontade nesse ambiente. Então, hoje em dia é muito bom ser nerd. Polemizando, duas considerações. A primeira, assim, eu gosto muito de futebol. Eu consumo futebol. Eu sou um nerd porque eu coleciono, porque eu tenho camisas do Palmeiras, porque eu sigo os jogos. Eu diria que não. Né? Eu diria que não, porque justamente voltando àquela divisão inicial, é uma coisa de massa, não é uma coisa que me inclui, né? Numa comunidade ainda que virtual. Não é numa coisa de nicho porque, enfim, é massificado, né? Muitos dos objetos que nerds consomem também a gente pode dizer que é massificado, mas
será que no nerd não tem também a experiência de você estar excluído? De que Sim, você tem. não é o cara do futebol, você não é o cara que é X ou Y com as meninas ou com os caras. Não faz parte Esse elemento da exclusão, ele também é essencial, porque eu acho que, inclusive, certo comportamento que a gente vê hoje na cultura do fã é meio que uma reação a isso. Você se sentiu excluído durante muito tempo, e a partir de agora você tem um voto naquilo, né? Tipo, você pode determinar o sucesso, o fracasso e o rumo de certas séries, sei lá, Star Wars e tal. E eu acho que tem um ressentimento envolvido aí, né? Você se sente excluído e agora você está no centro das atenções, você quer fazer valer a sua opinião, você quer fazer valer, enfim, a sua vontade. Então... E a sua tem muito isso. sabedoria, né? Porque um bom nerd, ele consegue falar infinitamente sobre Naruto, sobre... É um universo de discurso mesmo, Mas essa é né? a especialização, né? A especialização por, enfim, você sabe tudo. Por exemplo, Star Wars, você não só viu os filmes, Star Wars ele prosperou por causa da cultura do fã. Você tinha Sim. muita gente envolvida ali que recebeu a licença para escrever livros sobre Star Wars, escrever os quadrinhos, escrever os guias com os bonecos e tal. Então, se você comprava todo bonequinho que saía, e cada bonequinho vinha com uma ficha descritiva de quem era aquele cara, quais eram as habilidades dele, essa ficha ela foi tratada como uma parte do cânone do que era Star Wars. Então, você está ali se especializando a partir do momento que você compra aquele boneco. Né? E, tipo, essa informação é muito importante para a ideia que você faz de Star Wars. Então, tipo, não é que você comprou o boneco e falou, eu vou botar ele aqui numa aventura no mato. Tipo, não, tá escrito ali na embalagem, tá escrito, esse boneco faz isso, isso e isso. Não ponha no mato de forma alguma. Você pode até pôr, mas enfim. Eu colocava muito bonequinho no mato. Aquelas armadilhas que você fazia com o boneco e tal. Mas é isso, você... Mas agora que você trouxe esse seriado, que me parece fundamental assim, para pensar a cultura, né? O Jornada das Estrelas, se você olha, é um seriado que antecipa o multiculturalismo. Né? Dos anos 60, mas tinha ali uma comunicadora, né? Um gerente de telecomunicação negra, o Chekhov russo, sim, o Sulo oriental japonês, o Capitão Kirk, mais o escocês Scott. Era uma resposta à Guerra Fria, né? Será que tem alguma... Você vê alguma relação no fato disso ter criado uma nova cultura do fã? Né? Quer dizer, o fã de Jornada nas Estrelas, ele abriu um estilo de cultivo novo. Sim, com certeza. Inclusive tem essa ideia da fanfiction, né? Que é a ficção que o fã cria a partir do material que foi criado, que é o material oficial. Você já tinha na época do Lovecraft, sei lá, na virada do século, começo dos anos 1900, você tinha caras que liam Lovecraft, inclusive alguns autores que eram próximos do Lovecraft, e que tratavam aquilo como realmente uma coisa, nossa, acima do céu e da terra. E aí eles escreviam histórias inspiradas naquilo que poderiam ser tratados ali como ficção de fã. Porque eles olhavam, sei lá, os contos de Cthulhu, olhavam os contos de horror e falavam, olha só, na verdade isso aqui está conectado, você pode ter esse personagem que na verdade ele já apareceu naquela história e tal. Então você tem todo um ecossistema de histórias que são ramificados de Lovecraft a partir dos caras que idolatravam ele. Ali você tem um primeiro indício ali da ficção de fã. E isso com Star Trek meio que se estabeleceu. Você tinha muita gente que escrevia histórias, sei lá, histórias românticas, que é uma coisa que fã sempre escreve, né? Aquela coisa, você se coloca numa posição em que você pode até romanticamente se envolver com o Capitão Kirk. Tá. Tinha muitas histórias que tem esse viés. Quando você cria a fanfiction, tem alguns personagens que são meio um template, assim, né? Os personagens que todo mundo usa. Sei lá, tem a Mary Sue. Mary Sue é uma personagem que... E o Gary Sue. O inglês, ele sempre tem as coisas bem definidas para tratar disso, né? O Gary Sue e a Mary Sue são as versões masculina e feminina do personagem que, tipo, na verdade, ele não tem tanta importância assim naquela história, mas de repente ele é colocado numa situação em que ele está envolvido ali com os personagens principais, com o Capitão Kirk, com o Spock, e de repente ela se percebe, olha só, eu posso ter aqui um poder de ser protagonista dessa história também, e tipo, você descobre que você tem poderes maiores do que você deveria e tal, a história é meio que, tipo, ela se
volta para você se tornar o protagonista daquilo. Então, tipo, isso é muito uma coisa de fã e de ficção de fã. Ou seja, é como se você customizasse a metanarrativa, né? Você pega aqueles elementos essenciais, isso é uma história de Lovecraft, isso aqui é uma história de Edgar Allan Poe, e você se introduz naquele universo como um pequeno protagonista, ou como alguém que não tem nenhuma relevância e que vai, a partir de um encontro fortuito, se tornar alguém. Sim. A gente fala dos fãs que se sentem protagonistas e se sentem donos das séries e dos filmes hoje em dia, mas a partir do momento que você cria essa relação e você se coloca na história, você se introduz na história, você tá meio que dizendo, olha só, eu faço parte aqui e eu posso ser o protagonista também. O que impede o leitor de ser o herói dessa história? Nada, né? E isso eu acho que se acentua com a horizontalidade do universo digital, das redes digitais, em que você não está mais daquela distância que você tinha e passa a ser um elemento dessa comunidade. Hoje a gente tem essa, como é que é, gestão de comunidades, você tem cada site, cada canal é entendido como uma comunidade. Você tem inclusive autores, escritores e escritoras que começaram como autores de ficção de fã. Tem os fóruns de Harry Potter, são muito famosos, porque Harry Potter ele prosperou numa época em que a troca de e-mails e esses fóruns que são anteriores às redes sociais que a gente tem, eles eram muito fortes. Então você tem alguns autores ali que eles começaram escrevendo ficção de Harry Potter. E a ficção ele tem esse perfil. É a ficção em que você se envolve romanticamente, você coloca alguns personagens ali para namorar e tal, que oficialmente não se conhecem ou não tem essa relação. Então você tem alguns autores que começaram desse jeito. Então é isso, é um ambiente de validação. Você se sente validado ali, meio que se intrometendo numa coisa que seria oficial e seria inatingível. E a partir do momento que você tem essa revolução no consumo, a revolução na produção e tal, isso deixa de ser inatingível, né? Você pode fazer parte daquilo. O que coloca um problema que a gente tem visto, né? Que bom, o fã ele depende da repetição de elementos essenciais, né? E essa repetição então gera franquias, gera produtos, e gera filiações, identificações. Como termina? Porque... não termina, como né? terminar? Porque o que a gente tá vendo, Game of Thrones, o pessoal se reunia aqui, a banda, para ver religiosamente aos domingos, e eu não ouvia um ou outro e tal, mas o final foi uma coisa assim de partir o coração, uma coisa assim indignante, as pessoas dizendo como fizeram isso comigo. Porque é difícil, no caso de Game of Thrones, você tá numa história que ela parece que ela vai se expandir para sempre. E aí você meio que... Você tem que dizer, olha só, não, agora a gente tem que terminar. E, porra, vai ser insatisfatório de qualquer jeito, entendeu? Então... você... Eu acho eu acho que o final ele foi meio mal escrito, porque, enfim, o final também, ele deixa de pegar como material os livros, né? Os livros eles já não estavam sendo publicados na hora que eles tiveram que criar um final. O final ele envolve muita coisa ali que é inédita, né? Tá. E aí... Quer dizer, você diz assim, é porque o roteiro ele não foi sedimentado Ele não foi sedimentado a partir dos livros, né? Tá. O último livro que foi publicado, ele baseou a 5ª temporada, alguma coisa assim. Mas, em geral, os últimos capítulos têm sido decepcionantes. Né? É porque a gente não sabe lidar. Sex and the City, a gente não sabe mesmo lidar House, a gente não sabe lidar com o final. Aí dá uma ideia que da minha área, vamos dizer assim. Já é um pouco mais área. Gostei Exato. dessa sua colocação. Mas se a gente entende que a gente está migrando o nosso consumismo e a nossa ideia de hedonismo para um ambiente digital e de bens digitalizados, num mundo em que a gente já não consegue mais produzir mais, o mundo está meio saturado disso, o que define esse ambiente digital? Ele tem que se perpetuar, você tem que ter alguma coisa ali que vai ser feita para sempre e vai ser consumida para sempre. Então a ideia de você encerrar alguma coisa, ela é contraproducente, é uma ideia que, enfim, ela não é comportada pelo sistema, entendeu? Então você tem que continuar fazendo sempre a mesma coisa. O Francis Ford Coppola deu uma entrevista esses dias falando que, olha, os filmes da Marvel, eles são diferentes dos filmes de estúdio que se faziam antes, que são filmes gigantescos e tal, porque eles são uma repetição de uma ideia com uma variação ou outra. Você precisa ter essa ideia repetida sempre, porque, enfim, a gente está sempre consumindo as mesmas coisas.
E é engraçado você ver, por exemplo, os NFTs. Eu não sei se você já chegou a falar de NFT Já fiz uma coluna sobre como você pode comprar obras de arte, negociar obras de arte, sei lá, de um gatinho, pagando com criptomoedas e... Bom, me pareceu que esse negócio vai longe. Vai longe, mas se a gente está pensando num ambiente em que o consumo é todo digitalizado, pô, é um jeito de você falar sobre mercado de luxo dentro do ambiente digital, né? Você tem aí uma cultura da escassez, você tem que falar de escassez de um certo jeito, mas como que você vai falar de escassez, sendo que digitalmente tudo é multiplicável, reprodutível, né? Então, tipo, é isso. O NFT eu acho que é meio uma transferência do mercado de luxo para um ambiente onde, enfim, tudo é ilimitado. No NFT você tem o retorno de características que o Walter Benjamin reputava, né, para a obra de arte na era da reprodutibilidade. Né? Você recria a aura, você recria a autenticidade, você recria, né, quer dizer, nesse novo padrão, a comunidade, vamos dizer assim, separada, né, sagrada do objeto. Né? Agora... Bom, será que isso vai dar margem para uma integração, vamos dizer assim, da cultura clássica, que era baseada em objetos insubstituíveis, por objetos semi-substituíveis? Será que, por exemplo, eu posso comprar, se você acha, né, que eu vou poder comprar o braço da Mona Lisa? O braço não, mas a unha da Mona Lisa, porque uma parte daquele objeto pode ser segmentado e vendido? Olha, você tinha falado de Star Trek agora há pouco. Star Trek é um dos grandes exemplos e um dos grandes símbolos de utopia, né? A utopia na ficção. Você está tratando essa coisa enfim, de uma democracia que seja étnica, uma democracia de povos e uma paz, uma ideia de paz no futuro, né? Isso é muito utópico. Eu acho que hoje em dia... E de não interferência, né? Uma viagem de pesquisa que não vai interferir nos... Exatamente. Pô, é muito utópico. É muito utópico mesmo. E hoje em dia essa ideia do NFT e da gente buscar, sei lá, um certo elemento, o classicismo e como que a gente vai manter digitalmente as nossas obras de arte, se você consegue meio compartimentar e distribuir isso, vender isso em partes e tal, eu acho tudo isso muito distópico, assim, sabe? Tipo, talvez seja uma certa... Enfim, a gente está num esgotamento de alguma coisa aqui, né? Sim. E aí, tipo, o capitalismo está tentando lidar com isso do jeito que consegue. Então, mas eu acho que essa coisa do NFT, enfim, essas soluções, elas são muito distópicas. Mas eu gostei dessa palavra, né? Porque, quer dizer, a gente não suporta que a coisa termina, mas ela esgota, né? Ela não termina, mas ela vai se enganando, na verdade, esmorecendo, né? A gente se engana, né? A gente está se enganando. Inclusive, eu acho que uma das particularidades desse ambiente em que a gente meio que se engana com os nossos bens virtuais, essa coisa da virtualidade, é que tudo fica meio igual, assim. Você perde o sentido material das coisas, né? Dos bens que você consome. Então, acho que isso contribui para que tudo fique mais uniforme. E se você está pensando em que as pessoas, elas... enfim, o mundo era para acabar e não acabou, e agora a gente está aqui em 2022. Sim. Então eu acho que isso reforça a ideia de nostalgia, né? De uma recuperação de uma experiência perdida, né? De uma experiência perdida, exatamente. Então eu acho que a experiência perdida, ela pode ser repetida, né? Então os filmes se repetem, as séries se repetem, eu acho que é um pouco isso. A nostalgia está implicada nessa repetição também. Então... Para terminar, Hessel, você tem aí um site que tem milhões, milhares, centenas de milhares de fãs, né? Uns milhões de fãs aí, pelo número do pessoal do YouTube. Aí, milhões de fãs. Como é a tua relação com os teus fãs? Né? O que é assim, o mais problemático e o mais interessante na tua relação com essa turma? Então, essas questões que eu acho que estão me atacando o tempo inteiro sobre... Enfim, que gera uma paranoia, né? Eu vejo isso. Assim, não, e gera uma discussão o tempo inteiro. Então, eu falo de cultura de fã em todos os textos que eu escrevo. Eu acho que eu estou muito monotemático em relação a isso também e tal. O que me dá um respiro é meio que ver que algumas coisas que eu escrevi influenciaram outras pessoas a se profissionalizarem, escrever também. Eu acho que tem uma nova geração de críticos no Brasil que...
Um ou outro me procura, fala, nossa, me senti muito influenciado pelo que você escreveu e tal. Eu soube de um menino no Rio, que chama João Pedro Faro, que ele dirigiu um longa-metragem que foi exibido no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, que é o primeiro longa brasileiro em muitos anos que é passado. E eu soube que ele era fã do Omelete, que inclusive ele tomou contato com muita coisa de cinema a partir de coisas que a gente falava nos vídeos, e que eu falava nos vídeos e nos textos. Então isso já me dá um alívio, sabe? Eu fico problematizando tudo isso que a gente fez ao longo desses anos, e onde a gente estava, onde a gente chegou, com a minha participação nisso, que pode ter se desvirtuado no meio do caminho, mas sempre que eu tomo contato com alguém assim, que fala, nossa, você me influenciou nisso aqui e tal. E são pessoas que têm uma obra agora para ser vista, e, pô, eu fico feliz nisso. Interessante, porque o teu critério é que justamente a pessoa se separa, né? Ela faz outra coisa. Ela faz um filme, Sim, exato. Ela bebe, vamos dizer, na fonte do Omelete, ou ela frita no Omelete, É isso aí. e depois vai para o torresmo, vai para o pururuca, vai fazer outra coisa. Eu acho isso eu acho que é um bom critério para o que a gente poderia chamar assim de política das transferências, né? Há não só uma identificação, mas há uma transferência entre o fã e aquele que ele admira, né? Ele supõe um saber sobre mim, esse herói está falando de mim, ele põe uma solução, é a solução que eu devo adotar na minha vida, né? E uma das coisas que a gente sabe que degradam a transferência é quando ela fica assim convergente, né? Quer dizer, se você é do Omelete, só pode Omelete, não pode a parmegiana, não pode o pipoca, não pode o outro, né? E o que você falou, acho que vai nessa linha, né? De você, uma boa transferência é aquela que você transfere, né? Eu fico muito aliviado. Fico muito aliviado com isso, assim. Às vezes você vê na internet, sei lá, no Twitter, a pessoa fala assim, eu queria saber, digam pra mim, qual é o filme que você mais viu na vida? E é uma pergunta para mim que não faz muito sentido, assim, porque, enfim, eu sou muito instigado pela novidade e eu acho que tem milhares de filmes que eu nunca vi e eu vou morrer ansioso sabendo que vai ter muito filme que eu nunca vi na vida. Sempre que aparece um exemplo, assim, de uma pessoa que eu percebo que ela foi influenciada nisso, mas ela transformou isso numa energia criativa, numa força criativa para fazer muita outra coisa e que não seja só convergente, né? Que não seja só vamos se encerrar naquilo, da repetição, da nostalgia e dos seus gostos e tal, tipo... foi se criando outras ideias, outra visão de mundo, enfim. Tipo, quando é transformador, pô, eu fico muito aliviado. Fico mesmo. E nós também, agradecendo o máximo a presença de Marcelo Hessel, que já escreveu 101 bares para beber antes de morrer. Essa informação foi guardada para o final. Essa informação foi usada de forma sórdida para... E o Almanac do Cinema. O Almanac do Cinema também. Esse você aceita, esse é o portfólio? Não, os dois eu aceito, só me orgulho desses dois livros aí. Alguns bares desse livro, inclusive, eles continuam abertos hoje em dia, recomendo, procure. Esse livro está meio esgotado, mas deve ter uns sebos aí. Querido, um abraço. Valeu, Cris. Omelete, falando nisso, foi muito legal. Valeu. Para receber mais fragmentos omeléticos, clique em Aqueronta Movebo e frita o ovo para nós. Lacan falava do Omelete, eu não sabia.